Olá, tudo bem? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta série especial Apocalipse Revelações de Esperança. É muito bom tê-lo conosco aqui. Wagner já está aí conosco, entrando aí, convidando amigos, né, Wagner? Os missionários da internet, missionários de esperança. Eu queria pensar um pouquinho com você nesta noite e pedir a você, o tema de hoje é muito importante. Luciene, seja bem-vinda. Marisa, muito bem-vinda também. Que legal, que bom estarmos juntos aqui para as revelações poderosas da palavra de Deus. E hoje o tema é muito forte, hoje o tema promete. Convido os amigos aí, divulga esta live, viraliza esta live, compartilha com alguém, porque realmente o tema de hoje, ele vai esclarecer muitas dúvidas, ok? E eu gostaria de convidar, contar com você, que está aí compartilhando, que está aí. Edson Modesto, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe grandemente, Deus lhe abençoe. Leide Maia, que está sempre conosco aí, seja muito bem-vinda, Leide Maia, Deus te abençoe grandemente. Flávio Lira, então, estão animados hoje para a grande revelação do Apocalipse, e hoje vamos entender melhor sobre a besta do Apocalipse e este número místico 666, ok? Todas as dúvidas serão tiradas e eu gostaria que você compartilhasse com alguém o conhecimento que você está tendo através das revelações do Apocalipse, ok? Compartilhe a esperança, leve a esperança aos corações das pessoas para a glória do nosso Deus. Bom, Lenita, seja bem-vinda. Só lembrando a vocês que a partir de amanhã nós vamos estar no novo horário, a live, né? Okay. José dos Santos, seja bem-vindo, José. Ludmila, bem-vinda. A partir de amanhã, não esqueçam, a partir de amanhã estaremos em um novo horário. Estaremos 8 da noite, às 20 horas, tá legal? 8 da noite, a partir de terça-feira. E lembrando que estamos aí na reta final, esta semana é a reta final desta série, né? Assim que estivermos no meio finalizando este momento, aproximando do fim, nós vamos anunciar uma outra série muito importante. Ludmila, seja bem-vinda. Marinalva, bem-vinda também. Que Deus abençoe você também. Uma boa noite. O que teremos à frente? Hoje nós vamos falar sobre a besta que sai do mar, ok? Amanhã nós vamos falar sobre a besta que sai da terra, ok? Ambas no capítulo 13 do Apocalipse. Ambas no capítulo 13. Depois de amanhã, os 2.300 anos. Que profecia linda esta aqui que vamos estudar. As 7 pragas, os enganos de Babilônia e felizes para sempre. O tema promete, são temas importantes, temas relevantes, principalmente para a época em que estamos vivendo. Leonara, boa noite, Leonara, seja bem-vinda, muito bem-vinda também. Lenita Alcidélia também. Bom, eu tenho certeza que ontem você ficou impactado com a mensagem falando sobre a importância de vigiarmos com relação a um engano. Vimos na Bíblia ontem como identificar um verdadeiro profeta. Ao identificar um verdadeiro profeta, o falso é desmascarado, tá bom? Vimos que algo relevante para que uma pessoa seja reconhecida e aceita como profeta
Rosana, seja bem-vinda. É que esta pessoa deve seguir a Bíblia Sagrada, inclusive a lei de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, o coração dos 10 mandamentos, que no estudo que já fizemos juntos aqui, é o selo de Deus, o santo sábado do Senhor. É o único mandamento aonde você vai ver ali que aponta a Deus como Criador. Então, é um mandamento que aponta e confere e ratifica a doutrina criacionista. Imagina? Olha a astúcia de Satanás. Ele tenta tirar este mandamento. Ele já tenta contra a criação. E agora ele tenta usurpar este mandamento, o único mandamento que mostra que nós fomos criados. Ok? Então, nós vimos que um verdadeiro profeta, ele promove a obediência à Bíblia Sagrada, à lei de Deus, ao quarto mandamento. Ok? Hoje nós vamos identificar juntos a besta que sai do mar, do capítulo 13, lá no capítulo 13 do Apocalipse. Está preparado? Preparada? Vamos lá? Vamos investigar o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, vamos orar antes, né? Grande Deus, Pai de amor, Pai querido, nós estamos aqui juntos para iniciarmos mais uma investigação deste tema muito especial. Vamos juntos aqui estudar o Apocalipse capítulo 13, Senhor. Ali falam de duas bestas, uma que sai do mar, outra que sai da terra. Hoje estaremos estudando a primeira besta que sai do mar. Ilumina a nossa mente para entendermos a Tua vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de mais nada, vamos entender. Joseli, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos entender um pouquinho sobre esse negócio de besta e tal. No capítulo 13, já deixa aí a sua Bíblia aberta no capítulo 13 do Apocalipse, ok? Já deixa marcado. Quando você ouve falar de besta, animais, em profecias, você já conhece. De acordo com Daniel 7, de acordo com a Bíblia Sagrada, o Apocalipse também, animal em profecia se refere a um poder temporal, a um império ou a um poder religioso. Tá claro? Ok? Muito bem. Isso você encontra respaldo para isso em Daniel 7. Ok? Daniel 2. A Bíblia apresenta esse respaldo para a gente. Tá bom? É interessante que a besta, o anticristo, besta significa animal, tá bom? Besta, numa linguagem bíblica, é animal. Você pode ir em dicionário, até me falar besta fera, né? É animal, tá bom? Besta é animal. Então, esta besta, este animal do capítulo 13, representa o anticristo, aquele que vai contra Cristo, vai contra Deus e tudo que Deus ensina, inclusive a sua palavra. E ele quer tomar o lugar de Deus. Vamos ver isso? O próprio apóstolo São Paulo já tinha esse conhecimento. E ele fala que esse poder já estaria operando, começando a operar nos dias dele, avançando para os nossos dias. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Aproveita e chama os amigos, que o tema de hoje é muito importante. Ele é impactante. O tema de hoje começa a revelar por que existem tantas igrejas, essa Bíblia é uma só. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Estou abrindo aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Diz assim
a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos ler? Então diz assim: este falando do anticristo, ok? Falando do anticristo. Falando desta besta do capítulo 13. Capítulo 2, verso 4 de 2 Tessalonicenses. Este, o anticristo, esta besta lá do Apocalipse, capítulo 13, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é quem? É Deus. Olha, é forte isso aí ou não é? Você já sabe, muito claro, né? É muito claro. Maria Inês, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, só para a gente entender de acordo com esse texto, algumas pistas. Esta besta do capítulo 13, que Paulo faz referência aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, surgiria dentro do próprio cristianismo. Tá claro? É uma besta religiosa também. E ela não seria percebido negativamente pelos cristãos. Até surgiria dentro do cristianismo e os cristãos não perceberiam negativamente esta besta. Ou seja, ela teria passagem livre entre o cristianismo. E a cristandade a teria em grande reverência. Ela seria reverenciada. Pasmem vocês, de acordo com esse texto e com o que nós vamos ver, seria o centro da religião cristã. A primeira besta do capítulo 13. Apocalipse 13, então, revela. Gabriel Babo, seja bem-vindo, boa noite. Muito bom estarmos juntos, ok? Então, o Apocalipse 13 revela, então, quem é esta besta. Vamos à Bíblia? Capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1 do Apocalipse, diz assim: vi uma besta que saía do mar. Besta é animal, tá bom? Seria como dizer assim, vi um animal que saía do mar. E como vimos aqui, como o Apocalipse é simbolismo, é profético, é o simbolismo, mais de 90% do que você lê no Apocalipse não se compreende literalmente, é um simbolismo, né? Então, quando fala de um animal, não é um animal literalmente que vai sair da água. É importante entender à luz da Bíblia, no contexto da Bíblia, o que significa animal. E nós já vimos, um animal em conversão profética se refere a um reino ou a um poder religioso, tá bom? No caso dessa besta aqui, esse animal que sai da água é um poder religioso, tá legal? Um reino, e mais à frente se torna um poder religioso. Legal? Isso nós encontramos, por exemplo, esse paralelo em Daniel 7, tá bom? E Apocalipse 17 também fala sobre uma outra questão importante aqui que nós vamos analisar juntos. Porque fala que este animal sai da água. E Apocalipse 17 fala que a água é o quê? Nós já estudamos, né? Povos, multidões, nações. Água em simbolismo, em profecia, significa povos, multidões, nações e línguas. Isso está no capítulo 17. Então, este animal, este poder religioso, ele sai do meio das águas, ou seja, ele sai do meio dos povos. Ah, já tem uma dica interessante aí, tá bom? Tinha 10 chifres. Chifres em profecia é poder, e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia, ok? Se esse poder é religioso, você já vai entendendo, e nós vamos aí juntos
pesquisar o livro sagrado. Já falamos que besta significa o poder político ou religioso, perseguidores do povo de Deus, que Satanás usaria tanto um poder político, tanto uma nação, no caso o Império Romano, ou outros impérios que perseguiram o povo de Deus, por exemplo, Babilônia, quanto um poder religioso, que nós vamos conhecer aqui, e sobre esse texto que está sendo referido. Apocalipse 13, verso 1, identifica esse poder como profetizado por Daniel 7, ok? Esse mesmo poder iria perseguir os cristãos durante 1260 anos. O mesmo período de tempo equivalente que está lá em Apocalipse 13, de 1 a 5. 1260 anos. E por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o fiel povo de Deus? Vamos ver? Vamos ver? Apocalipse 13, verso 5 e verso 7. Olha aí. Apocalipse capítulo 13, verso 5 e verso 7. A besta foi dada uma boca para falar com palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Agora, o verso 5, né? Verso 7, desculpa. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, língua, povo e nação. 42 meses. Eliana Santos, boa noite. É muito bom tê-la conosco aqui também. Durante 42 meses, a besta, o Império Romano, perseguiria o povo de Deus e a Igreja Romana. Durante 42 meses. 42 meses, profeticamente falando, um mês no calendário judeu equivalia a 30 dias. 42 meses, você multiplicaria 42 vezes 30, dariam exatos 1260 dias. Mas no Apocalipse, um dia equivale a um ano. Logo, se você multiplica 42 meses vezes 30, você vai ter o que? 1260 dias. Olha, amigos, tenha paciência. Profecia bíblica também tem matemática, né? Mas é uma continha fácil de fazer. Se você multiplica os 42 meses que o Apocalipse está falando de perseguição, que o povo de Deus sofreu por esta besta, debaixo desta besta, 42 vezes 30, cada mês 30 dias, você vai chegar a 1260 dias. Só que em profecia, de acordo com Ezequiel 4:6 e Números 14:34, em profecia, um dia equivale a um ano. Então não são 1260 dias literais, reais. Na verdade são 1260 anos. 1260 anos. A referência aqui a Roma não está relacionada a seu poder pagão, mas a sua dimensão religiosa, que vai do ano 438 até 1798. 538 até 1798. Esse período teve início em 538, quando entrou em vigência o edito de Justiniano, dando poder à Igreja de Roma para prender, matar, torturar, confiscar os bens de todo aquele que se voltassem contra as doutrinas paganizadas da Igreja Romana. Isso é muito forte, muito forte, muito forte. Dessa forma, a Bíblia Sagrada apresenta
algo que eu quero ler para você. Uma vez que este império, este poder religioso, Roma papal, assume uma prerrogativa no lugar de Deus, ao ponto do seu líder religioso se ostentar como sendo o próprio Deus, ele se coloca no lugar de Deus, cumprindo assim o que Paulo havia dito lá em 2 Tessalonicenses 2,4. Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz assim. Opa, eu estava em primeira. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, 4. Diz assim. Falando a este poder, Fred, meu amigo, seja bem-vindo também. Leoneide Maia, muito bem-vinda. Falando deste poder, o Império Roma papal, que perseguiu os cristãos durante 1260 anos, perseguiu o povo de Deus, que não quis se contaminar com a doutrina da Igreja Romana. Então Justiniano, em 538, dá todo o poder, dá toda a autoridade, o imperador Justiniano de Roma, do Império Romano, para que o Papa, a Igreja de Roma, pudesse então perseguir todos aqueles que não estavam de acordo com os dogmas da Igreja Romana, os ensinamentos pagãos da Igreja de Roma. É por isso que aí os fiéis foram perseguidos de 538 a 1798. Você vai ver isso aqui, é uma profecia. Esses 1260 anos, 42 meses, que em conversão profética equivalem a 1260 anos. E olha o que 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, fala sobre o anticristo, a Igreja Romana e seu líder. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus, ok? É natural. O líder da Igreja Romana, ele é proclamado, ele se intitula, ele é o próprio Deus aqui na Terra. A Igreja Católica tem isso muito bem, né? Então, é forte. Além de perseguir o povo de Deus, o que mais a besta do Apocalipse 13 faria a este povo? Vamos ver o verso 6. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. Além de perseguir o povo de Deus, o que mais ela faria? Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Amigos, qualquer um, aqui é um poder religioso, esta besta, dentro do cristianismo. Qual é a maior igreja dentro do cristianismo que se opõe contra Deus, onde o seu líder senta num trono, tentando parecer como Deus, trazendo para si prerrogativas que só a Deus pertencem, como, por exemplo, perdoar e absolver alguém do seu pecado? Quem é esta igreja? Você é inteligente. Você sabe quem é. Agora, além de perseguir o povo de Deus, a igreja, este poder representado no capítulo 13 como a besta que sai do mar, ou seja, dos povos, das multidões, né? Dentro do cristianismo é a maior igreja, a Igreja Romana. Por isso o mar, é muita gente, é um mar de gente, né? Então ela abre a boca em blasfêmia, fala blasfêmia, ela difama o nome de Deus, e ela também faz o quê? Faz com que
o nome, o tabernáculo de Deus, ok? Tenta difamar o próprio tabernáculo de Deus. Vamos ver um pouquinho das blasfêmias? Analice, seja bem-vinda, minha irmã Ana Baense. Vamos ver algumas blasfêmias desta igreja, desta besta. Por exemplo, sua pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Nenhum sacerdote, nenhum religioso. Boa noite, Fernanda, mas seja bem-vinda a si mesmo. Deus te abençoe. Amém. Somente Deus pode perdoar pecado. E a besta do capítulo 13, a igreja romana, ela tenta trazer essa prerrogativa para si. Tenta trazer para si. Ok? Outra coisa. Ao o líder máximo dessa igreja, que é o Papa, fazer-se chamar Santo Pai, não é assim que ele pretende ser chamado? Santo Pai, Santo Padre. Padre é Pai, em latim. Santo Pai, esse nome corresponde a quem? É Jesus que ensinou na oração a nos reportarmos a Deus como quem? Pai. Jesus é quem é o Pai, e não o Padre, e não o Santo Pai, como ele gosta, traz para si essa prerrogativa, que é o líder da igreja romana. Outro exemplo é que ele se proclama, e a igreja romana entende, que ele é o cabeça da igreja. Amigos, quem é o cabeça da igreja? De acordo com Efésios, São Paulo com certeza nunca ensinou. Pedro nunca aceitou. O cabeça da igreja é Jesus. Nunca foi Pedro. E os seus sucessores, como tentam dizer, nunca foi um papa. O cabeça da igreja, o cérebro da igreja é Jesus. Estão tentando dar, com isso, a condução da igreja a um homem pecador como eu e você. Qualquer homem nesta terra é pecador. Agora, eu atribuir ao líder religioso como sendo o cabeça dessa igreja, o cabeça é Jesus. Marisa, seja bem-vinda. Deus te ama muito, Jesus te ama muito. Outro exemplo, aí como ele se sente o cabeça da igreja, então ele usurpa a função de Cristo. Por isso se coloca no lugar de Cristo. Muito cuidado. Por isso ele é o anticristo. Tá claro agora? Já que ele é o cabeça da igreja, como ele ensina e a igreja ensina e aceita, então ele se coloca no lugar de Cristo. Então ele é o anticristo, que segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 4 fala. Talvez tenha algum irmão católico nos assistindo e talvez esteja sendo impactado, sabe? Não fica triste. Jesus, ele está sendo misericordioso para com você. Ele está dizendo para você nesta noite uma verdade que você precisa saber. Ele está abrindo os seus olhos porque o ama. Olha só, existe um número que faz referência a esta besta e que representa essa besta. Vamos ver? O número místico, o 666, Apocalipse 13, 17 e 18. Apocalipse capítulo 13, verso 17, verso 18, diz assim, ó. Para que ninguém pudesse comprar nem vender,
a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Qual é o número da besta? 666. Lembram que a besta faz o quê? Ela se opõe no lugar de Deus. E ela quer sentar no trono de Deus. E ela recebe a adoração como sendo o próprio Deus. Se intitula o próprio Deus. Esse número 666, 666, desperta muitas especulações. Por isso é importante nós entendermos este número à luz da Bíblia, à luz da profecia. Vamos entender o que significa o número 666, que é a marca da besta? Então vamos lá. É interessante que o número de Deus, a marca de Deus, o selo de Deus é o 7. Sábado. O sétimo dia. Ó. A marca da besta, o 666. O inimigo sempre tentando confrontar a verdade com a mentira. Sempre tentando confrontar. O número do descanso do Senhor, o selo de Deus, é o 7º dia, número 7, o sábado, perfeição. Enquanto que o número identificador, o sinal, a marca da besta é oposto ao selo de Deus, o 666. Interessante que o domingo é uma instituição da besta. O domingo é uma instituição pagã. Muito cuidado em estar seguindo um dia da besta, o dia do dragão, o dia do sol. Muito cuidado, porque Satanás usa a besta para enganar. Usa o anticristo para enganar. A besta do Apocalipse é identificada como Babilônia. Nós vamos estudar mais de perto Babilônia, tá bom? Essa semana ainda. E o poder apóstata, que se opõe e é arrogante. Esse reino, esse poder, ele é apóstata e ele é arrogante também. Em Babilônia, olha, vamos entender o 666. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso. Assim como para Cristo, o 7 tem um profundo significado. 7, perfeição. No 7º dia, Deus descansou e Deus abençoou o 7º dia. Babilônia, que se opõe, que é um poder oposto e apóstata, tem também um número. E esse número é o 6. Por exemplo, 6 em Babilônia se refere a um Deus menor. Um Deus menor. Ok? Deus menor. Já o número 60 se refere a um Deus maior. 6 é um Deus menor, 60 um Deus maior, e o 600, porque é 666. Essa é a construção. 666. Então, número 6, Deus menor. Boa noite, Edson Baense. Seja bem-vindo. 60 a um Deus maior. E 600? E o número 600 se refere ao quê?
a todo o panteão babilônico. Panteão é um lugar onde se colocavam todos os... o compêndio de deuses ali, o conjunto de deuses, todos eles. O panteão dos deuses babilônicos. Então, recapitulando. O número 6, de 666, um deus menor. O número 60, um deus maior. O número 600, todos os deuses de Babilônia. Poder máximo. Dessa forma, 666, o anticristo, esta besta que sai do mar, que você vai identificá-la também no capítulo 17, que vamos estudar, que é também Babilônia, confusão, ela vem com toda a sua artilharia, não com um Deus menor, não com um Deus maior, mas com todo o seu panteão de engano, toda a sua artilharia para enganar, para levar as pessoas ao erro. É a totalidade das falsas divindades, os 666. E este poder, esta besta que sai do mar, ela traz consigo o 666, a marca da besta, que é a totalidade do engano, uma falsa adoração. Uma falsa adoração. E um dos símbolos dessa falsa adoração da besta, além de doutrinas pagãs, está o domingo, contrário ao dia de adoração. Olha, se para Deus o dia de adoração é o 7º dia, o 4º mandamento, o sábado, para a Babilônia, o dia sugerido para o engano é o domingo. É o domingo. Olha o contrário, mas não é isso que nós vemos? Não é isso? Tá claro, amigos? Babilônia, o anticristo, a besta do capítulo 13 do Apocalipse, vem com todo o planejamento de engano, toda a força de engano, todo o seu poder para enganar, persuadir. Não é isso mesmo que a Bíblia fala? Olha o capítulo 13, verso 3. Apocalipse 13, verso 3 diz assim: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. E todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Houve um momento na história cristã em que a igreja romana recebeu uma ferida mortal e logo à frente ela ressurge? Sim, é isso que o texto está falando. Vamos ver sobre este momento? Olha o verso 10 também, capítulo 13, verso 10 também. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto, a espada haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos entender o que isso quer dizer? Olha o verso 3. Olha o verso 3. Veja se é claro. Só é enganado quem quer. Jair Santos, um forte abraço. Capítulo 13, verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Houve um momento em que a igreja romana sofreu um ferimento mortal? Sim, mas que logo à frente foi curado, como diz a profecia. Em 1798, ou seja, no final da perseguição, que durou 1260 anos, lembra? 538 a 1798, o general Berthier, general francês de Napoleão Bonaparte, ele aprisiona o Papa Pio VI. E a Igreja de Roma perde todo o seu poder político e religioso, cumprindo assim a profecia. E o Papa Pio VI, ele morre no isolamento.
ele morre. Cumprindo assim o capítulo 13, verso 3. Vou ler de novo. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha o verso 10. Foi assim que aconteceu com o Papa Pio VI. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. O Papa Pio VI, por conta do aprisionamento, ele morreu no cativeiro francês, proporcionado por Bonaparte e seu general Berthier, em fevereiro de 1798, cumprindo assim com exatidão a profecia. Agora a profecia diz algo mais, que esta ferida mortal, a besta, ressurgiria. Vamos ver? Olha aqui a segunda parte do verso 3. Segunda parte do verso 3. Diz assim, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Vamos lá. Mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Após 1798, quando o Papa Pio VI é preso e morre na prisão, e é tirado da Igreja Romana o poder político, aquele poder que ela tinha de perseguir, de matar, de impor, de coroar rei, de tirar rei do trono, de influenciar, esse poder foi enfraquecido. Foi enfraquecido. Mas a Bíblia diz que ele surgiria, ressurgiria. Vamos ver como se deu isso? Vamos ver? Ele ressurgiria. Por exemplo, houve um tratado chamado Tratado de Latrão, em 1929, onde o Vaticano é reconhecido como Estado o quê? Soberano. É o único país dentro de um outro país, né? O Vaticano é um país dentro da Itália. Dentro da Itália. Ok? A Igreja de Roma conseguiu conquistar grande parte da sua autoridade política. Você sabia que o Papa João Paulo II foi eleito por revistas principais no ramo da ciência, no ramo da economia, como uma pessoa importante para o mundo? Em 2013, o Papa atual também foi eleito como figura influente mundial. Não é isso que nós estamos vendo? A ferida da besta sendo curada? E isso começa em 1929, quando o Vaticano é reconhecido como Estado soberano. A Igreja de Roma conseguiu conquistar boa parte da sua autoridade política. E o poder papal tem ampliado extraordinariamente a sua influência no cenário mundial. De acordo com a profecia, queridos, ele será novamente em breve o grande protagonista nas decisões mundiais. Já estamos percebendo isso. Já estamos vendo isso. Quem são os que iriam adorar a besta? Do capítulo 13, Babilônia, Roma, sua imagem, tudo que representa de erro vindo de Roma papal. Quem estaria adorando esses erros, mesmo não estando em Roma, mas seguindo esses erros, estaria adorando a besta? Vamos ver? Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, 8 diz assim:
todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Qual é a maior religião cristã? Qual é a maior igreja cristã? Desculpa. Igreja Romana. Quando o seu líder faz uma viagem em qualquer país, o que acontece com aquele país? Ele para, muda a rotina do país. E os principais religiosos vão ali. Hoje fala-se muito do ecumenismo. Sabe quem promove o ecumenismo? O líder dessa religião, o Papa. Desta forma, toda a terra está indo após a besta. Toda a terra, os reis, os estadistas, os religiosos, o próprio Papa João Paulo II, não, em seu discurso ele já falava uma frase que ficou crivada na história. Aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. De fato, o mundo religioso, o mundo político, os países têm se dobrado, as autoridades têm se dobrado diante de Roma, a besta que surge do mar. Muito triste saber que até religiosos têm feito isso. Os adoradores da besta adoram também o dragão. Por quê? Vamos ver? Quem segue a besta, quem segue a Igreja Romana e seus conceitos, suas doutrinas caídas, eu posso não estar na Igreja Romana, mas eu posso seguir a Igreja Romana estando em uma igreja evangélica. Como assim, pastor? Se eu continuo guardando o domingo, eu estou seguindo a Igreja Romana. Se eu creio que a pessoa, quando morre, continua tendo vida, eu estou seguindo a Igreja Romana. Então eu posso não estar em Roma, mas eu faço parte dela quando eu obedeço às doutrinas errôneas de Roma, mesmo estando em uma igreja evangélica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seja sincero. Pergunta para o seu pastor, para o religioso, por que é que nós guardamos o domingo? Sabe o que ele vai te falar? Nós guardamos o domingo em honra à ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Sabe de quem é esse argumento? É de quem instituiu o domingo. A Igreja Católica. Esse é o argumento da Igreja Católica. Então eu posso não estar em Roma, mas eu acabo estando em Roma, quando mesmo em uma igreja evangélica eu guardo o mandamento de Roma. Por isso que Deus fala para você, se você está seguindo esta besta, o mandamento desta besta, do anticristo, de Babilônia, você está seguindo as mentiras de Satanás, porque é o dragão quem deu o trono dele para a Roma papal. Olha aí Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso, a boca como o de leão. Agora preste atenção nisso aqui. O dragão deu à besta o seu poder. Boa noite, Jair Santos, seja bem-vindo. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Se você segue a besta, você segue o dragão. Se você guarda o dia da besta, o domingo, você guarda o dia do dragão. Isso é muito forte. Como que está o seu coração aí? Não fique triste. Sinta-se feliz.
capítulo 14, verso 9, verso 10 do livro do Apocalipse. Eu quero finalizar com você. Estamos caminhando para o final. Lembrando que amanhã nós estaremos num novo horário. Não esqueçam, hein? 8 da noite, tá bom? 8 da noite, novo horário. Apocalipse capítulo 14, 9, verso 9, verso 10. Celso Costa, boa noite, meu amigo Celso. Capítulo 14, verso 9, verso 10 diz assim: um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Amigos, não adorem a besta, não receba a marca da besta. A besta do capítulo 3 do Apocalipse é representada como o poder religioso que o dragão deu o trono para esta besta, para a igreja romana. E ela, com seus dogmas, com suas doutrinas errôneas. Luciene Silva, boa noite. Ela, com seus dogmas, com suas heresias, inclusive o domingo, tem enganado todo o mundo. E o mundo evangélico, infelizmente, tem seguido seus dogmas. O convite de Deus é: não receba a marca, a imagem da besta. Não adore a imagem da besta. Não receba a marca da besta. Já dissemos que um dos sinais distintivos aqui da besta é o dia contrário ao dia do Senhor. E é um dia comum ao cristianismo, é ou não é? O dia que a igreja romana instituiu o domingo no lugar do sábado. E em todo o cristianismo, todas as igrejas evangélicas, esse é um dia comum de adoração, o domingo. E estão seguindo um dogma da besta. Uma tradição errônea. Muito cuidado. Qual é o chamado de Cristo, então, para mim e para você? Diante desta revelação poderosa e tremenda. Apocalipse 10, versículo 9, versículo 16, assim. Qual é o chamado de Deus para mim? João, capítulo 10, verso 9 e verso 16. Olha que lindo. João 10, verso 9 e verso 16. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Verso 16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Talvez você que esteja me ouvindo esteja perguntando: mas pastor, será que eu estou perdido onde eu estou? Não. Olha Jesus falando aqui. Eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, ou seja, na igreja verdadeira que nós já vimos antes de ontem. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. A igreja remanescente. E Jesus fala: eu tenho outras ovelhas que ainda não estão na igreja remanescente, mas eu vou conduzi-las até a igreja remanescente. Você já viu que estar em Roma papal é estar na besta, em Babilônia. E aqueles que seguem as doutrinas peculiares de Roma papal, o domingo, a crença de que a pessoa quando morre continua vivendo, é da igreja de Roma.
Então, se eu não estou lá, mas sigo a sua doutrina, mesmo numa igreja evangélica, eu continuo de mãos dadas com Roma. E talvez você me pergunte, então eu estou perdido? Não. Olha o que Jesus falou. Ele fala para você. Olha o que ele falou. Jesus está dizendo para você: eu tenho outras ovelhas que não estão no aprisco, não estão na igreja verdadeira, na igreja remanescente, mas eu irei conduzi-las até o meu aprisco. Hoje Jesus está te tirando, te convidando a sair de Babilônia, a sair da besta que sai do mar, esse poder religioso, a igreja romana. Jesus está te convidando a sair da igreja evangélica que guarda os preceitos da igreja romana, o domingo e outras coisas mais. Jesus está te convidando, mas talvez você me pergunte, pastor, para onde eu vou? Nós já estudamos esse tema há 2 dias atrás. Você vai sair para a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Apocalipse capítulo 14, verso 12, Apocalipse 12, 17. É a igreja que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Qual é a igreja verdadeira? É a igreja que tem o dom de profecia. Deus manifestaria o dom de profecia nela. O que Jesus está te convidando hoje? Saia de Babilônia. Saia de Roma. Saia do meio do anticristo. Os filhos de Deus estão lá. E eles são chamados a saírem e virem para a verdade. Jesus está te chamando. Manda uma mensagem para um amigo adventista que te convidou nesta noite a ouvir esta mensagem. Diga para ele, olha, eu não posso resistir mais a esta verdade. Eu não posso resistir mais a esta verdade. A palavra de Deus é muito forte. Eu entendi que onde eu estou está de mãos dadas com a besta. Seguem os mesmos ensinamentos. Então hoje eu decidi romper com Roma papal. Eu decidi romper com Babilônia, com o anticristo. Hoje eu escolho a verdade. Você gostaria de escolher a verdade hoje? Estar ao lado da verdade, ainda que lhe custe algo, mas que vai lhe trazer uma paz e uma segurança sem igual? Você quer? Diga sim. É sua vontade? Então vamos orar juntos? Vamos orar? Grande Deus, Pai de amor, obrigado pela paz que sentimos em nossos corações ao entender que o Senhor tem uma verdade plena e esta verdade plena comunica paz aos nossos corações. Nos firma, nos dá certeza, segurança. Obrigado por conhecermos as artimanhas do inimigo para que nós não sejamos enganados. Obrigado por entendermos o tema de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a sair de Babilônia. Ajuda-nos a rompermos com os erros de Babilônia, com as doutrinas de Babilônia, da igreja romana e do anticristo. E então, Senhor, ir para a tua igreja, teu povo remanescente, adventista do sétimo dia. Não é melhor do que nenhum outro povo, mas é o povo que está disposto a obedecer à Bíblia, custe o que custar, e não fazer negociações com Babilônia. Sim, Senhor, ajuda-nos a pertencer a este povo. Abençoa cada família que está ouvindo e que ouvirá esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã
horário diferente, tá bom? Não vá, tenha cuidado para você não se enganar. Amanhã nós estaremos 8 da noite, tá bom? 8 da noite, e o tema de amanhã é, nós estudamos hoje a besta que sai do mar, ok? Um poder religioso, a igreja romana, Babilônia. Amanhã vamos estudar a besta que sai da terra, outro poder, só que esse não é religioso. Você vai conhecer amanhã. É revelação atrás de revelação na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Não esqueça, hein? Amanhã, 8 da noite. Compartilhe esta mensagem com alguém. Viralize com quantos você puder. Me ajude a levar esperança. Deus te abençoe. Um forte abraço. Que Deus lhe abençoe.